E já sem demais delongas, né? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para me trazer nesta noite. E eu confesso que eu creio que Deus vai falar fortemente comigo nesta noite. Comigo e com a igreja dele que está aqui, neste lugar. 2 Reis, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 8. Eu vou explorar alguns versículos, como o texto é extenso, eu vou ler apenas alguns versículos e a igreja nos acompanha em nome do Senhor Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Versículo 13. Porque ele disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Versículo 20. E ele tomou e o levou a sua mãe, e teve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Versículo 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Aleluia. Versículo 28. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não te disse eu: não me enganes? Versículo 36. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Podeis assentar, dando glórias a Deus. E aí eu convidei ela assim, não dá aula mesmo. E aí ela respondeu e deu certo. Ela vinha e ela preparou aqui, né? Ela veio preparar aqui para poder a palavra, porque eu creio que todo mundo já está preparado para receber a palavra nesta noite. Eu venho falar aqui nesta noite, pela autorização do Espírito Santo, que o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, é Deus poderoso para ressuscitar até promessa. Aleluia. O Deus que eu quero falar nesta noite é o Deus que ressuscita promessa morta. Aleluia. Tira o som aí, irmão. Se quiser colocar, fica à vontade. Não importa não. Acho que porque ele realmente vai trabalhando. Leia essa passagem que nós acabamos de ler da palavra de Deus. Nós observamos algumas coisas dentro desse contexto, desse texto bíblico. A primeira coisa que eu observo dentro do texto que foi lido é que a sunamita observou o profeta Eliseu. Ela observou, mas não constatou que ele era um verdadeiro ou um santo homem de Deus. Ela apenas observou. Quando ele foi aonde? A Sunem. Quando ele passando por Sunem, ela passou a observar aquele homem. E ela o constrangeu a comer pão aonde? Na sua casa.
A sunamita observou o profeta, constrangeu ele a comer pão. Aí, quando ela constrangeu ele a comer pão, quando ele sentou na mesa e quando ele partiu o pão na mesa da casa dela, ela não só mais observou, mas ela constatou que ele era um santo homem de Deus. Ela só constatou que ele era um santo homem de Deus quando ele sentou na mesa, quando ele partiu o pão. O que é que eu entendo com esta palavra? É que eu não posso chamar qualquer um para entrar na minha casa, sentar na minha mesa e comer comigo o pão da minha família. Só pode sentar na mesa comigo na minha casa, observar o meu dia a dia, quem é homem e quem é mulher de Deus. Porque a palavra vai nos dizer que pelo fruto iremos conhecer a árvore. Com certeza, quando ele sentou na mesa, pelo seu comportamento, pelo seu falar, pelo seu linguajar, pela sua forma de agir, ela disse: não, este homem, ele é um santo homem de Deus. Quando às vezes você começa a andar com alguém, começa a partilhar a tua vida com alguém, quando às vezes você senta a contar um segredo da tua casa para alguém e depois aquele alguém sai a espalhar o segredo, ou às vezes te decepciona. Por quê? Porque você apenas observou e achou que era um homem, que era uma mulher de Deus. Você não constatou. Você não provou, você não mudou, você na mesa observou. Você simplesmente confiou. Aí fica dentro da igreja decepcionado, querendo desistir da obra, vou sair do ministério, vou mudar de igreja, mas a culpa é sua. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com a amizade que te decepcionou, com a árvore que depois você foi ver que os frutos eram maus. Você não constatou, você só observou. Canta bem, prega bem, rege bem. Cada igreja é de Deus. Tu já sentou na mesa para comer com ela? Tu começou a olhar como ela é no dia a dia com a família dela? Como ele é, como ele trata a esposa dele, os filhos dele? Nem tudo que parece é. É preciso sentar na mesa, observar o falar, o partir do pão, o comportamento, as ações. Pois bem, depois que ela constatou que ele era um homem de Deus, ela foi até o marido e disse: agora, meu marido, façamos-lhe um quarto para ele. Aqui no quintal da nossa casa, vamos construir um quarto para ele. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar um candeeiro, para que todas as vezes que ele vier a Sunem,
falar com isso, né? Meu Deus, irmão, que desfeita. Não. Eu sei o Deus que eu sirvo. Você acha que eu fiquei magoada, machucada com a minha líder presidente porque eu não mandou um convite para mim? Eu aceitei. Você acha que eu fiquei com a cara virada para ela? Não, irmão. Jesus sabe que eu estou pregando aqui. Não fiquei. Na semana seguinte teve reunião. A primeira coisa que ela ligou: Janaína, reunião, faz a organização que tem que reunir todo mundo, as escolas dos pastores do campo, reunião. Mas semana passada a fraternização ninguém lembrou. Você acha que eu deixei de servir o reino porque eu não fui convidada para um jantar aqui na terra? Se o meu coração sabe, a minha mente me diz que tem um banquete me esperando nas nações celestiais. E eu vou ser servida pelo meu rei Jesus. Irmãos, quem sabe quem serve não fica apegado a coisas pequenas e terrenas. Você sabe para onde você está caminhando. Você sabe quem você está sendo aguardado. Você é convidado especial da grande ceia do Senhor. Pare de ficar esperando o reconhecimento terreno. Se Deus quiser que você esteja lá, você vai estar. Deus vai tocar no coração de alguém para te chamar. Mas se Deus não quiser, vão te esquecer. Tu pode ser a primeira, antes da primeira, seja lá quem for. Minha filha, se Deus não quer que você vá, Ele vai colocar o esquecimento na mente de alguém. Para que Ele faz isso? Para provar aonde está o teu coração. Para saber se você está servindo a Ele por motivação humana ou porque você ama de todo o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Vai ficar magoado com o teu pastor presidente, vai. Vai ficar magoado com a tua liderança. Olha, Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. Aprenda a servir porque você ama. Aprenda a valorizar o teu chamado. E quem te chamou foi Ele. Quem te capacitou foi Ele. Quem desceu o Espírito Santo da tua vida foi Ele. Quem te deu dons espirituais foi Ele. Aprenda a obedecer, mesmo quando não é lembrado. Davi foi ungido criança, mas só tomou posse do reino lá no trono anos e anos e anos e anos e anos depois, porque ele foi ungido, mas voltou lá para dentro das malhadas para cuidar das ovelhas. Não saiu de lá direto para o trono, não. Foi lá para dentro das malhadas de novo e só saiu de lá quando o Deus ordenou. A mulher plantou no reino. A palavra de Deus diz que o coração, irmão, agradecido, ele é uma coisa linda. E o profeta estava tão agradecido a Deus pelo selo que ele estava sendo tratado. Ele disse: Jaci, o que é que nós vamos fazer para essa tsunamita? Que tem nos tratado com tanto selo. Olha, irmão, o coração grato a Deus. Tem gente que você faz por ele. E quanto você mais faz por ele, mais ele acha que merece. Quanto mais você faz, mais ele acha que merece. Ele acha que ele merece, mas tem gente, irmão, que você dá apenas um copo de água para ele, nossa, ele já fica com o coração agradecido. Olha, tem que fazer alguma coisa para ajudar, irmão. Olha que ela fez por mim, ela me ofereceu um banquete, um almoço, um café, me recebeu tão bem na igreja dela. Nossa, tem que fazer alguma coisa para reconhecer aquilo que ela fez. Que o profeta estava com o coração assim: Jaci, o que é que nós vamos fazer com essa tsunamita? Geazi perspicaz, como era, disse assim. Primeiro o profeta perguntou, né, a ela o que é que eles podiam fazer por ela. Ela disse: não, eu vou conjecturar. Em outras palavras, ela disse: eu sou rica, não tenho falta de nada, e a vida do meu povo, eu não tenho necessidade de nada. Mas aí Geazi
filhos. Ela tinha tudo material. Mas o moço de Eliseu observou que ela não tinha um filho, que não era coisa material. E o que poderia gerar um filho no ventre dela? Somente uma ação sobrenatural. De um cenário favorável para te alcançar, para alcançar teu filho, para alcançar tua filha, para alcançar tua casa, para alcançar tua família, para alcançar teu ministério, ou para ressuscitar as promessas que já estão mortas dentro de você. Faz tanto tempo, irmã Joana, que Deus tem falado comigo. Deus vem falando comigo assim, 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 mas eu não estou mais acreditando em nada. Parece que nada sai do lugar. Eu estou dizendo que o Deus que você serve é um Deus especialista em ressuscitar promessas. É um Deus que não precisa de cenário favorável para fazer o que Ele tem que fazer na tua história. Ele não precisa de ajuda daqui. Ele não precisa de arrumativo dali. Quando Deus chegar na minha história, quando Deus chegar na tua, não tem nada que impeça. Não tem quem possa parar o agir da mão de Deus. Porque a palavra diz que agindo Ele, quem impedirá? O que é esse problema que você está enfrentando diante de um Deus poderoso que quebra barreiras, abre o mar, faz o mar secar para o seu povo passar a deixar. Pare de olhar para Deus como um Deus limitado. Pare de olhar para Deus como você olha para o ser humano. Ai, irmão, mas o médico diz que não tem mais jeito. A medicina diz que não tem mais como. E daí, o que é que nós temos a ver com a medicina? Nós temos a ver com um Deus que vai além da medicina. É um Deus que entra no túmulo e manda, sai para fora. Mesmo depois de 4 dias e cheirando mal, eu estou dizendo que Deus não precisa de cenário favorável, porque tem gente aqui nessa noite que está procurando um cenário favorável para Deus agir. Minha filha, tire essa mente pequena. Não tem diagnóstico do médico que Deus não possa aniquilar e anular. Já pode estar com morte cerebral, mas se Deus entrar na UTI, a morte vai te retirar e acabou. O Deus que você serve é o Deus da Bíblia. E você lê esse título e você vê dizendo que Deus ressuscitou um homem depois de 4 dias de morte e você não quer ele por quê? Nós temos que aprender a materializar a Bíblia em nossa vida. Não é ler a Bíblia como um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus que vai nos dizer lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada dos gumes, e ela entra dividindo juntas e medula alma e espírito e apta para discernir as intenções da mente e do coração humano. Esta é a palavra de Deus. Quando o profeta lança a palavra, tu vai ter um filho. A mulher olhou para ele, olha, essa mulher é muito sincera, irmão. Ela olha bem no olho do profeta, porque quem é homem, quem é mulher de Deus,
Deus fala, ele compra. E ele se foi. E naquele mesmo tempo, a palavra diz que a mulher deu à luz um filho. Mas logo em seguida, irmão, o menino cresceu. E a Bíblia diz que ele foi para o campo a trabalhar com o seu pai. E a Bíblia relata que o menino foi levado à sua mãe com uma forte dor de cabeça. Ai, meu Deus, eu vejo Jesus agindo. E aprende com essa mulher de uma forma tão extraordinária. A mulher é crente, irmão. A mulher era crente. Não era uma pessoa descrente, não, porque isso não é crente, não. Era crente até o tutano. Aí levaram o menino para ela. A palavra vai dizer que ela sustentou o menino entre os joelhos. Na rua, morando em barracas, comendo o resto de lixo que os outros dão, sem notícia. Enquanto isso, Deus dizendo: vai pegar a palavra, vai fazer a minha obra, vai dizer que eu liberto, vai dizer que eu salvo, vai dizer que eu restauro, vai dizer que eu ressuscito, vai dizer que eu curo, vai dizer que eu levanto, vai dizer. E eu confesso que eu cheguei aqui hoje sem ter naquele canto um vazio tomou conta de mim. E eu olhei para ele e disse: Jesus, o que é que eu vou pregar para essas ovelhas? Aleluia! Quando Deus tomou Simão no hino, embora o meu exterior esteja a se desgastar, o Espírito Santo vai me fortalecendo e me abastecendo dia após dia. Pregar que Deus faz quando o terra está preso em nós. Aleluia! Eu não posso ficar condicionado ao meu problema. Eu disse no início da minha fala que Deus nos chamou para servir. O chamado tem um preço. O chamado a pregar, a louvar, a servir, a profetizar tem preço. Ministério é você dar aos outros o que muitas vezes você está precisando naquele dia. Aleluia! Deus, ele vai te usar. Independente do problema que você está enfrentando, Deus vai te usar. Deus não está condicionado à tua situação. Entenda, você é apenas um instrumento e Ele é quem faz. Mas Deus, eu preciso de uma resposta. A minha mente está preocupada. Eu estou 3 anos sem ver meu filho. 3 anos. Nesses 3 anos que Deus tem me provado. Eu não sei se eu contei. Aqui, ele passou por 11 internações. E o meu filho foi criado dentro do Evangelho. E até um certo dia atrás, eu me culpava. Deus, eu levei para a igreja, ensinei a tua palavra, dei um exemplo. E agora eu estava lá perdido no crack, na prostituição.
O que é que a palavra te diz? Ensina o caminho. A palavra manda você escolher para o seu filho? Manda não. Ensina o caminho. Glória a Deus. Porque evangelho não é escolha de pai e de mãe, é escolha do filho. Aleluia. Eu não posso forçar, mas eu me asseguro em uma promessa. Que quando ele quer, não vai te desviar, meu filho, mesmo nessa condição miserável, que o diabo colocou ele para me atingir, nunca faltou com respeito comigo. Aleluia. Não tem uma só vez que ele me liga e diz, a primeira coisa, pensa, mãe, e quando eu não respondo, Deus te abençoe, ele não fala outra coisa. Quando ele me avista de longe, ele já vai se abaixando e pedindo perdão. Aleluia. Por quê? Porque naquilo que ele foi ensinado, ele não esqueceu. Aleluia. Pai e mãe. Glória. E a promessa me diz e te diz que o meu filho, que o teu filho, Aleluia. é herança de quem? Do Senhor. Glória a Deus. O meu filho e o teu é herança dele. Aleluia. É ele que cuida, é ele que guarda, é ele que liberta. Quantas vezes pensa na favela, traficante correu lá na cabeça dele e ele me ligando: mãe, eu vou morrer. Joelho no chão, Jesus, não deixa para trás, tocar na alma do meu filho. Sempre tem que partir da eternidade, faz ele se arrepender agora, Jesus, mas não deixa Satanás tocar na alma do meu filho. Toca no corpo, mas na alma, porque lá na eternidade eu vou me encontrar com ele. Aqui é passageiro, é só por um instante de tempo, mas eu ainda creio na promessa, irmão, que Deus disse a mim: o teu filho será um instrumento nas minhas mãos, os meus olhos não vão descer a sepultura antes que veja isso acontecer. O menino ficou no joelho para morrer um dia e morreu. Quando o menino morreu, a sunamita, você não vai ver na Bíblia se desesperando, você não vai ver arrancando os cabelos, não vai ver ela dando mau testemunho. Cadê o que o profeta disse? Ele disse para mim que eu ia ter um filho, e agora o menino morreu. Que profeta é esse? Porque tem muita gente aqui nessa noite que tem duvidado das promessas de Deus, porque ainda não se cumpriram. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Não julgue o profeta, espere o cumprimento da promessa. Tu lembra de Abraão? Abraão estava lá, aí Deus disse: Abraão, sai para fora, sai da tenda, Abraão, conta as estrelas do céu, se é que tu podes. Aleluia. Porque Abraão começou a reclamar e a dizer o quê? Senhor, ele está aqui até agora sem filhos. A promessa foi feita, mas até agora o filho nem sinal. Nós temos um processo. O processo da sunamita começou quando o menino morreu entre os joelhos dela. Começou um processo. Ela não falou nada, pegou o menino e deitou na cama de quem? Deitou na cama de quem tinha responsabilidade sobre ela e sobre o menino. Deitou na cama de quem tinha responsabilidade sobre ela e o menino. Deus deu a palavra para o profeta. Ela disse: vou colocar ele aqui e vou atrás daquele que eu disse: não mintas a mim. Qual é a responsabilidade? Foi até seu marido. Quando o marido dela chegou até ela, o que foi que ela disse para ele? O que foi que ela disse? Vai tudo bem. Por que ela disse para ele que vai tudo bem? Por quê? Eu já tinha revelado o que Deus falou. Sempre vai tudo bem. Para quem não pode resolver o meu e o teu problema. Alguém chega: como é que está teu filho lá, missionário? Meu filho está uma bênção, está pegando nas ruas para os mendigos.
disse, aí eu disse, o que é que vai fazer lá? Não é lua nova, não é sábado. Ela disse, vai tudo bem. Vai tudo bem com o menino morto lá em cima da cama. Eita, minha irmã, pelo amor de Deus, é forte demais. Ela tinha convicção. Ela sabia que o profeta era um santo homem de Deus. Não só porque ela observou, mas porque ela constatou no centro da mesa. Ela disse, eu sei aonde buscar socorro. Vai tudo bem, meu marido, vai tudo bem. Sua gente aí apaga que eu vou ali e volto já já. E ela foi. Quando ela vai até o profeta, Geazi avista a mulher, ela se vê. Olha, a sua vida vem aí, ó. Vai, aí ele foi ao encontro. Quando ele chega perto da mulher, ela disse, olhou para ele, irmão, eu posso conjecturar, eu não estou lendo a palavra, parece que eu mergulho nela e estou viajando dentro da história, parece que eu estou lá. Eu imagino a Sunamita olhando para Geazi de lado, sai da minha frente, Geazi, que tu não pode resolver nada. Meu negócio não é contigo, eu não tenho conversa contigo, Geazi. Meu negócio é com aquele que está lá na frente. Geazi chegou, vai tudo bem. E ela vai chegando até o profeta. E Deus não revelou para o profeta como estava a alma da sua vida. Não revelou. Quando ela chega e se agarra perto do profeta, lá se vai Geazi, era mentira, meu irmão. Lá se vai Geazi de novo, tentar arrancar o ministério. Aí ele disse, deixa, porque o Senhor havia me encoberto o que tinha acontecido. Mas agora eu estou vendo que a alma dela está o quê? Amargurada. Diante dos pés de quem podia resolver, porque o profeta naquela época era o próprio representante de Deus na terra. Os profetas do Antigo Testamento era a própria boca de Deus falando na terra. Quando o profeta dizia vai chover, chovia. Quando ele dizia não vai chover, não chovia. Quando ela se despejou, ele derramou a sua alma diante dos pés do profeta. Aí ele fez uma tentativa, mandou Geazi, não resolveu, e ele pegou e foi, ele mesmo. Chegando na casa da Sunamita, irmão, tem coisa na vida de crente que só crente mesmo para crer. Porque as coisas de Deus é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para aquele que crê. A fé de Deus coloca no meu coração, no teu coração, coisas que parecem loucura para quem não vive a fé. Essa irmã está louca, isso aí é meninice, isso aí não vem de Deus, mas Deus tem plantado no coração dela. Faça. É como diz o livro de Sara Farias, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Cale as vozes que não podem resolver o problema. Então, ouvindo a voz de Deus, o que Deus está falando? O que Deus está falando? Ore mais um pouco, jejue mais um pouco, suporte o processo mais um pouco. Não desista na metade do caminho. Deus está chegando para resolver a causa. Deus está chegando para resolver o problema. Calma. Espera mais um pouco. Não se desespere. O homem de Deus foi lá. Chegando lá, ele começou a dar 7 vezes. E deitou em cima do menino. E fez o que Deus estava ordenando. E eu vejo, irmão, que ele estava sozinho. Não tinha ninguém. Porque se alguém estivesse observando o que ele estava fazendo, tá louco. Que loucura é essa daí? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo para você começar a tua batalha no silêncio. Fecha a tua boca a partir de hoje e começa a travar uma batalha silenciosa entre você e o céu, para que Deus venha se manifestar com glória aos olhos de todos que não creem na tua vitória. Deus está dando estratégia para a gente aqui nesta noite. Você chegou aqui e Deus disse: a
Ninguém vai saber que você está orando. Ninguém vai saber que você está jejuando. Ninguém vai saber que você fez um voto. Ninguém vai saber que você fez um propósito. Até Deus ressuscitar a promessa que estava morta. Deus ressuscitou a promessa. E quando Deus ressuscitou a promessa, vai lá, Gelsi, chama aquela sunamita. E quando ela chegou lá, ele entregou a promessa viva nas mãos dela. Está aí o teu filho, porque Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz que vai te dar, Ele te dá e não toma. Se Deus diz que vai te levar, até o Ele te leva e não vai te lançar em rosto. Se Deus diz que vai virar teu cativeiro, Ele vira. Se Deus diz que vai abrir a porta, Ele abre. Ele não é homem para que minta. A sunamita plantou no reino. A sunamita investiu no reino. E quando chegou o tempo da angústia, o céu se abriu para socorrer a sunamita. Porque ela investiu no reino. Ela plantou no reino. Ela obedeceu. Ela não se desesperou quando chegou o dia mau. Ela continuou perseverando. Ela continuou crendo. Ela continuou acreditando que aquele que lhe fez a promessa não iria deixar ela com a promessa morta. Lá no capítulo 8 de 2 Reis, você vai ver a obediência da sunamita ainda dando o quê? Frutos. O profeta veio a ela novamente e o profeta disse a ela: sunamita, sai desta terra, tu e toda a tua família, porque virá uma fome de 7 anos. Vai peregrinar em terras alheias até quando tu puder. E ela saiu a peregrinar na terra dos filisteus por 7 anos. E quando ela entra no palácio com a sua promessa ressuscitada, depois de 7 anos, ela volta ao palácio com a sua promessa ressuscitada. Ela entra lá para reivindicar a pastora aquilo que foi tirado dela, irmão. Quem tem crédito no céu não tem medo de reivindicar seus direitos diante de Jesus. E quando ela chegou lá, a pastora, Jesus está dando testemunho das obras que Deus realizara por intermédio de Eliseu. E aí está dizendo exatamente que Eliseu havia vivificado pelo poder de Deus o filho de uma mulher. Quando ela entra, aí Geazi olha para trás: olha aí, rei, a mulher e o filho ao qual Eliseu ressuscitou. O rei perguntou a ela e ela testificou das grandezas de Deus na vida dela. Aí ele disse: agora pega aqui, ó, um servo e vai lá e restitui tudo. Eu quero te convidar para ficar de pé. Eu quero convidar Simone para me ajudar no louvor e vamos orar, intercedendo por esta igreja. Irmãos, você pensa que eu estou aqui à porta ou não? Eu estou saindo aqui de posse de vitória. Eu sei que tem muito prédio, irmãos. Vocês vão conhecer o meu filho. O nome dele é Luiz Felipe de Souza Feitosa. O meu filho é um menino lindo de 28 anos de idade, que Deus vai usar na terra como pregador da palavra, como pregador de almas. É por isso que o diabo tem investido pesado na minha tua família, porque Satanás sabe do potencial que Deus colocou dentro da minha e da tua casa. Eu não tenho dúvida se a mão de Deus está estendida lá onde ele está nessa noite. E eu estou declarando nesta noite que a minha casa, a tua casa, é do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o diabo tentou roubar, ele não roubou, irmão. Ele não roubou, ele só vai dar um desservite. Olha, não de tristeza, não para mim, mas pela mão de Deus. Deus só está permitindo por um curto espaço de tempo. Sabe para quê? Para glória
vai me pedir emprestado, porque eu sou o dono do ouro da prata. E eu tenho visto a tua fidelidade no dízimo e na oferta. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Vamos declarar aí no novo. Vamos estar aqui com a oração. Pode orar aí. Ore com fé. Profetiza. Profetiza. Profetiza nessa noite. Profetiza. E não fica a fé. A tua casa está de pé. Profetiza. A tua filha será abençoada.
se Deus disse, está falado. Ele fala e ele cumpre.